Graça e paz, meus irmãos. Ele vive. Glória a Deus. Amém. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para todos sempre. Quantos creem nisso? Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos finalizar esta série que eu denominei de Destruídos pela Graça. E ao longo de todos os sermões que nós tivemos nessa série, foram 9 ao todo, nós tivemos um único objetivo. Meu objetivo com esta série era demonstrar que o juízo de Deus e a sua graça são faces da mesma moeda, faces do amor de Deus. Tanto o juízo quanto a graça de Deus são faces do amor de Deus. E que por vezes é necessário que nós, enquanto filhos de Deus, recebamos a face do juízo e da disciplina, para que Ele nos corrija e nos traga de volta ao caminho. Mas ainda existe uma ponta solta que nós precisamos aparar. Uma ponta que me incomodou durante todo o processo de trabalho e escrita desta série. Era uma pergunta que martelava no meu coração. E se um dia isso acontecer comigo? O que eu faço? Se um dia eu for destruído pela graça de Deus, se um dia Deus me disciplinar, se um dia Deus trouxer o seu juízo sobre mim, o que Ele espera de mim? O que Deus quer que eu faça? O que Deus espera que seja a minha atitude? Quando eu me olho no espelho e eu vejo ali no espelho um pecador, quando eu olho no espelho e eu vejo um fofoqueiro, quando eu olho no espelho e eu vejo um idólatra, um glutão, uma pessoa cheia de ira, que é dominado por vezes pela ira, quando eu olho no espelho e vejo um agente secreto de Deus, papai cunhou este termo há muito tempo atrás, e aquele que só ele sabe que é crente, mas ninguém sabe porque ele se esconde disso. Quando eu olho no espelho e eu vejo um adúltero, um viciado em pornografia, quando eu olho no espelho e eu vejo um pecador que precisa da misericórdia de Deus, e eu vejo um Deus que traz disciplina sobre este pecador, o que Ele espera de mim? E eu quero demonstrar hoje que essa resposta passa por 4 etapas. A primeira delas é o reconhecimento e a busca do Senhor. Reconhecimento da nossa culpa e a busca do Senhor. Logo em seguida, nós devemos retornar e nos converter novamente ao Senhor. Em terceiro, nós precisamos saber como nos converter ao Senhor, como voltar a Ele, como retornar a Ele. E por último, nós precisamos buscar um relacionamento real e sincero com o Senhor, com todo o nosso coração. E eu quero fazer isso iniciando em Oséias capítulo 5, no versículo 15. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra em Oséias 5, 15. Oséias capítulo 5, versículo 15. A palavra do Senhor diz o seguinte: então voltarei para o meu lugar, até que eles admitam a sua culpa e busquem a minha face. Na sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Algum tempo atrás, eu lembro que o Leon fez alguma tolice, algo muito pesado, assim, uma coisa muito ruim. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro da situação e do sentimento. E aí foi algo que me entristeceu bastante. Eu lembro de ter ficado muito pensativo naquele momento, e como muitos dos pais aqui presentes podem se relacionar com esse sentimento, nós normalmente nos perguntamos se a culpa é nossa, se fomos nós que não criamos direito, se fomos nós que não ensinamos direito. Mas no fim, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Normalmente, nessas situações, nós colocamos eles, tanto ele quanto a Luna, de castigo. Às vezes a gente coloca o Leão, por exemplo, sem ir para a rua brincar com os amiguinhos da rua que ele adora brincar, jogar bola e etc e tal. E normalmente é isso que nós fazemos.
Mas dessa vez, eu me sentia tão desapontado naquele momento, eu não sabia exatamente se era comigo ou com ele, mas eu me senti tão desapontado e tão decepcionado naquele momento, que a única coisa que eu consegui fazer foi virar para ele e, ainda com algumas lágrimas no meu próprio rosto, eu disse para ele: hoje foi o dia que você mais me decepcionou em toda a minha vida. E aí eu fui para o quarto, e eu chorei, e eu estava muito, muito triste, muito triste. O que aconteceu logo em seguida, de alguns bons minutos, foi que o Leão voltou, e aí ele deita do meu lado. Ele tem uma característica que ele não fala diretamente as coisas, né? Ele rodeia. E aí ele deitou do meu lado, encostou, e aí, como quem diz assim, eu quero pedir desculpa, mas eu não sei como, né? E aí, teve uma hora que saiu, e ele disse assim: papai, me perdoa, eu não queria deixar você triste. Obviamente, vocês devem imaginar que isto destroçou o meu coração naquele momento. Mas a minha reação não é o importante no que eu quero contar aqui. O que eu quero falar é sobre a reação dele. Ele reconheceu a sua culpa, retornou ao quarto comigo e buscou o perdão de forma sincera. Ele estava claramente arrependido, ele estava triste, não por ter feito algo errado necessariamente, ele estava triste porque ele decepcionou o pai dele. O coração dele estava amargurado porque ele tinha me decepcionado. E é exatamente isso que o texto aqui descreve para nós. O Senhor diz: eu voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa e busquem a minha face. Assim como eu voltei para o meu quarto e me distanciei dele, porque em certas medidas, às vezes é necessário você distanciar para não tomar uma atitude errada, perversa às vezes, pela raiva ou então pela decepção. Não é o caso de Deus, obviamente, porque até a sua ira é santa. Mas da mesma forma como naquele momento eu me afastei do meu filho, por vezes o Senhor também faz isso conosco, e Ele se afasta de nós. Ele se distancia de nós por algum pouco período de tempo, para que haja em nós reflexão, para que haja em nós entendimento e pensamento, para que nós venhamos a reconhecer a nossa culpa e retornemos depois a Ele com o coração triste e amargurado, porque decepcionamos o nosso Pai. Agora existe algo mais importante ainda neste texto. O texto fala sobre admitir a culpa e buscar ao Senhor. Admitir a culpa e buscar ao Senhor. Esses dois elementos são o que compõe o arrependimento que é descrito por Oséias aqui. Arrependimento, admissão de culpa e buscar ao Senhor. Isso é essencial que você lembre, porque admitir a culpa e se arrepender são duas coisas completamente diferentes. Um bandido pode muito bem ser um bandido condenado e confessou. Eu posso dar um exemplo fácil para você. Um pai encontra a sua filha estirada no chão porque foi violentada, e aí ele, naquele momento de ira, busca o bandido que fez isso com ela e o mata. Aquele pai vai a julgamento e é condenado. Ele confessa o seu crime, mas claramente ele diz: eu não me arrependo de ter feito isso. Por vezes, confessar não significa que nós realmente nos arrependemos. Eu dei um exemplo aqui, que por mais pesado que seja, é um exemplo de confissão sem arrependimento sobre o que fez. Mas quantas outras histórias nós conhecemos de coisas muito piores, de bandidos que às vezes confessam o seu crime, mas que não se importam com aquilo. Há confissões de pecados que são resultados de um coração arrependido, mas também há outras que são resultado de uma tentativa de manipulação de Deus para aplacar a sua ira ou para não receber a recompensa justa do nosso pecado. Arrependimento é algo que implica em mudança de mente, de coração e também de atitudes, mas não somente das atitudes, não é somente externo, é interno. Do outro lado desta moeda, existe também o buscar a face do Senhor. Mas buscar a face do Senhor sem reconhecer o próprio pecado é procurar solução para a sua desgraça. Buscar a Deus sem reconhecer o pecado é como o povo que Oséias descreve no capítulo 6, versículos 1 a 3, que diz: vinde, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou e vai nos sarar.
Mas aquilo, como eu já defendi aqui num outro sermão, é manipulação de Deus, não é arrependimento sincero. Eles sabem o que dizer, mas não estão arrependidos no próprio coração. Da mesma forma, por exemplo, como um ladrão que é pego roubando e se arrepende de ter sido pego e não de ter roubado. Arrependimento é composto de você entender e assumir a culpa e então buscar a face do Senhor. O reconhecimento da culpa e a busca do Senhor são os dois lados desta moeda do arrependimento. Um não vive sem o outro. O arrependimento não exclui a necessidade de ações externas, mas essas ações devem ser o resultado de um coração que já está arrependido. E não somente arrependido, mas deseja ardentemente, em primeiro lugar, reparar o pecado e o erro que cometeu. Ou seja, se você feriu alguém e você se arrependeu daquilo, deve arder no seu coração o desejo de reparar o mal que você fez àquela pessoa. Em segundo lugar, o coração arrependido também deseja limpar os seus erros. Deseja limpar não somente os seus erros, mas limpar os seus desejos. E aqui existe uma diferença muito grande. Porque limpar aquilo que você fez significa fazer algo bom por cima. Mas limpar aquilo que você sente é uma mudança que somente Deus pode operar no seu coração. Mudar os seus afetos é uma coisa que somente Deus pode mudar no seu coração. É dizer: Senhor, se eu pequei contra Ti, me ajuda a mudar aquilo que eu sinto, para que eu não tenha mais vontade de pecar contra Ti. Se eu me iro com facilidade, a minha busca de um coração arrependido é dizer: Senhor, por favor, tira este descontrole do meu coração, para que eu não sinta mais isso. Não é para que eu possa controlar a minha ira, mas é para que eu não sinta mais ela. Você entende a diferença? É mudar aquilo que você ama. É mudar aquilo que está imbuído dentro dos seus afetos e do seu coração. E por último, no fim de tudo isso, o arrependimento ele desemboca nas ações que eu faço externamente. Mas antes disso, é preciso ser transformado por dentro. No início deste processo, de volta ao Senhor, depois que Ele nos quebra para nos refazer, este é o primeiro passo. É admitir a nossa culpa diante de Deus, o nosso pecado e quem somos, e então retornar para Ele. E para seguir com isso, nós vamos a Oséias 6, versículos 1 e 2. Próximo capítulo, logo em seguida. O texto diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Como eu já disse aqui, em um dos sermões desta série, eu defendi a ideia de que este texto não é um arrependimento real do povo, mas sim uma tentativa de manipulação. Nós vemos isso pela continuidade do capítulo 5 e depois nos outros versículos do capítulo 6, mas o objetivo do sermão de hoje não é trazer isso novamente. O que acontece é, o fato dessas palavras não serem sinceras e não virem de dentro do coração do povo, não significa que nós não podemos olhar para ela como uma forma de arrependimento. Porque nós sabemos que o povo sabia como manipular a Deus. Ou seja, ele dizia as palavras certas. Portanto, se olharmos somente para estas palavras e extrairmos o coração delas, veremos como devemos nos retornar ao Senhor. E é isto que eu quero fazer para nós, como é este caminho do arrependimento. Em primeiro lugar, Oséias fala sobre, o povo aqui fala sobre conversão. Ele diz: venham, voltemos para o Senhor. É assim que começa o texto. Voltemos, tornemos, ou como a palavra hebraica sugere aqui, convertamo-nos. Convertamo-nos. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês o que significa a palavra conversão. A raiz dela quer dizer uma virada para o completo oposto. Se você está indo para frente, você vai para trás. Se você está indo para o leste, você vai para o oeste. Você vira completamente o oposto.
É uma mudança radical e completa de direção. Mas existe um componente maior de aliança aqui dentro do texto de Oséias, porque a mensagem de Oséias, do livro inteiro, ela é construída sobre uma única metáfora, que é a metáfora de Israel como uma esposa infiel, uma prostituta cheia de amantes. Esses amantes são outras nações, a quem Israel pede auxílio, a quem Israel pede ajuda, outros deuses para os quais ela se dobra e assim adora e assim trai Yahvé, que é o seu marido de verdade. E aí nós temos Deus como marido que é traído por esta esposa infiel, mas que busca constantemente restaurar o seu casamento com esta esposa infiel, com a esposa que não merece o seu amor. Sendo assim, olhando para esta metáfora, acho que a melhor forma de nós entendermos a ideia de conversão aqui é traçar uma breve ilustração. Você imagina, por exemplo, Israel como a esposa no meio, a esposa infiel no meio, indo em direção aos seus amantes que estão ao lado direito, e ela está indo para lá. Yahvé está do seu outro lado. Se você prestar atenção, não existe possibilidade de caminhar na direção dos dois ao mesmo tempo. Se Israel segue em direção a seus amantes, ela nunca irá em direção a Deus, pois ele está no caminho oposto. Da mesma maneira, se ela segue em direção a Deus, ela nunca irá em direção aos seus amantes, porque eles estão em seus caminhos opostos. Não há como seguir na direção dos dois ao mesmo tempo. Isso significa que conversão não é somente uma mudança radical. Conversão significa virar as costas para todos os nossos amantes. Conversão significa virar as costas para tudo aquilo que não é Deus. Converter-nos ao Senhor significa virar as suas costas e nunca mais andar em direção a tudo aquilo que desagrada o Senhor. Isso ecoa uma mensagem do Novo Testamento que o próprio Cristo diz. Ele diz: não é possível servir a dois senhores. Não é possível. O que Deus espera de nós, quando derrama seu juízo sobre nós, quando traz a sua disciplina sobre nós, é que nós viremos as costas completamente para os nossos amantes, para os nossos ídolos, para aquilo que adoramos no lugar dele. Seja uma pessoa, um emprego, seja dinheiro, seja os nossos filhos, o nosso cônjuge, ou seja, nós mesmos. Nós precisamos virar as costas para nós mesmos, para seguir em direção a Deus e nunca mais olhar para trás. Mas para quem devemos retornar? O texto segue e diz: Ele nos despedaçou e nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia Ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Nós temos uma palavra de conversão: venham, voltemos ao Senhor, convertamo-nos ao Senhor. E logo em seguida a esta convocação para a conversão, nós vemos uma expressão de um povo que conhece o seu Deus, ou pelo menos intelectualmente sabe quem Ele é. O povo reconhece que foi ferido por Deus. Ele conhece que Ele mesmo enfaixará as suas feridas. Eles também sabem que é Ele quem dá vida para eles. É Ele quem restaura e é Ele quem possibilita que eles retornem para Deus. Israel conhece seu marido, irmãos. Conhece que Ele é quem fere quando nós nos distanciamos dEle. É Ele que nos quebra para nos reconstruir quando nos afastamos dEle. É Ele quem nos derruba por vezes quando estamos indo em direção aos nossos amantes, para que possamos cair e olhar para trás e ver de onde paramos. Israel sabe quem Ele é. Nós devemos converter-nos ao Deus que nós conhecemos de nosso coração, ao Deus que nós sabemos quem é, porque vivemos com Ele. Esse trecho nos mostra, meus irmãos, em quem nós devemos colocar a nossa confiança. Nós devemos colocar e apoiar a nossa conversão e o nosso retorno a Deus, em quem Ele é e no que Ele faz, no seu caráter e nas suas obras. A nossa reconversão, a nossa volta ao Senhor, quando estamos sendo disciplinados por Ele, deve ser uma volta motivada pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso,
soberano, Criador dos céus e da terra. Ele é a porta da salvação, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, é isso que Ele é. E o que Ele fez por nós, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quando Ele nos derruba, quando Ele nos disciplina, Ele deseja que olhemos para trás e vejamos quem Ele é e aquilo que Ele fez. Mas Pedro, por vezes eu peco e sinto vergonha. Eu sinto vergonha de me reaproximar do Senhor. Eu sinto vergonha de olhar para cima e dizer: Deus me perdoa, porque é a 10ª vez que eu peco nesse mesmo pecado. Eu não aguento mais. Eu sinto vergonha de fazer isso. Meus irmãos, vergonha de voltar a Deus quando você peca. Vergonha de voltar ao único que pode sarar as suas feridas. É o mesmo que está no meio do deserto e se deparar com um oásis e não querer beber aquela água. Porque é somente Ele que é o oásis no meio do deserto da nossa vida. É somente Ele que pode nos restaurar. É somente desta água que devemos beber para nunca mais termos sede. Quando pecamos e nos distanciamos de Deus, não há para outro para quem devamos voltar, mesmo que tenhamos vergonha. Meus irmãos, a vergonha em si não é um problema. De fato, tenha vergonha do seu pecado diante de Deus, mas direcione ela para Ele. O problema é para onde você direciona a sua vergonha. Na parábola do fariseu e do publicano, nós vemos um fariseu que se orgulha, dizendo: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano. E do outro lado, nós vemos um publicano envergonhado, que não consegue olhar para cima, dizendo: tem misericórdia de mim, Pai, porque eu sou pecador. Nós vemos um publicano envergonhado, que se aproxima e clama por misericórdia do único que pode justificá-lo. Nós vemos um publicano envergonhado, que busca a justiça de Deus, porque sabe que com a sua própria não será justificado. Aquele publicano, meus irmãos, conhecia a si mesmo, e por isso ele se envergonha do seu pecado. Mas ele também conhecia a Deus, e é por isso que ele sabe para quem recorrer. Quando pecamos, não devemos nos envergonhar de voltar a Deus. Devemos nos envergonhar de olhar no espelho, mas não devemos nos envergonhar de olhar para cima, porque Ele nos aguarda de braços abertos. Como devemos retornar? Como devemos voltar ao Senhor? Vamos a Joel capítulo 2, versículos 12 a 14. Joel 2, versículos 12 a 14, diz o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção, ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Veja, quando nós olhamos para Oséias, nós vemos o povo dizendo: nós vamos voltar ao Senhor. Em Oséias 5, nós vemos Deus dizendo: voltem-se para mim. Aqui, neste texto também existe: voltem para mim, convertam novamente. Mas neste texto nós vemos como voltar. Joel descreve a forma daquela volta. Ele não somente nos chama ao arrependimento, mas Ele também nos capacita e nos ensina como nos arrepender. Meus irmãos, que desculpa temos diante do Deus que pede o nosso arrependimento e ainda nos ensina como nos arrepender, nos mostra qual caminho devemos retornar. Que desculpa temos diante de um Deus que não é somente
o ponto de partida, mas também é o caminho, a verdade e a vida. Que desculpa temos? Agora olhemos com clareza o que diz o texto sobre como devemos retornar. Ele diz: com jejum, lamento e pranto. O jejum, o pranto, eles são expressões de lamento em todo o Antigo Testamento. Portanto, esses três elementos significam somente uma única coisa: lamento. Você lamenta com jejum, e com pranto e com choro. Mas lamento pelo quê? Por que Deus pede: voltem-se para mim com jejum, lamento e pranto? Essa tríade é a tríade do luto. Nós retornamos para Deus com jejum, lamento, pranto, com panos de saco, como vemos em todo o Antigo Testamento, porque estamos de luto. Luto por alguém que morreu. E este alguém somos nós. Nós retornamos ao Senhor com jejum, lamento e pranto, porque lamentamos por pecar contra aquele que nos salvou, porque lamentamos ter caído pela 18ª vez no mesmo erro, porque olhamos para dentro de nós e vemos alguém que precisa encarecidamente do Senhor. Lamentamos porque pedimos: Deus, como aquele publicano, sem olhar para o céu, batendo no peito: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Lamentamos porque decepcionamos o Pai, porque fizemos o Pai chorar. É por isso que lamentamos. Jejum, lamento e pranto aqui, meus irmãos, não é uma fórmula mágica que ativa um botão em Deus, que é o botão do perdão. Não. Jejum, lamento e pranto aqui são expressões de um coração rasgado e destruído e arrependido por ter decepcionado a Deus. E tanto não é uma fórmula mágica que eles são qualificados logo em seguida. O versículo diz: rasgue o seu coração e não as suas vestes. Quando Deus diz ao povo jejum, lamento e pranto, meus irmãos, todos os que ouvem sabem exatamente o que aquilo significa. O povo de Israel sabe exatamente o que é aquilo. Esse era o protocolo. Morreu alguém, tem algum luto grande no povo de Israel. Qual é o processo? Cinzas sobre as cabeças, panos de saco, jejum em toda a cidade. Lamentem, convoquem um jejum. Esse é o padrão, é o protocolo. Isso está inclusive na lei. É desse jeito que deve ser feito. Sendo assim, é necessário deixar claro, e Deus deixa claro, que aquelas ações externas não devem ser somente um protocolo, mas uma expressão de um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. E Ele diz isso: rasguem o coração de vocês e não as vestes. Quando Deus diz àquele povo: eu quero que vocês rasguem o coração de vocês, Ele está dizendo: se exponham a mim. Porque rasgar o coração, meus irmãos, não é a mesma coisa que rasgar as vestes. Quando rasgamos as vestes, os homens podem ver, as pessoas podem ver. Mas como o próprio Deus disse a Samuel, quando vai buscar um novo rei para Israel, Ele diz: ei Samuel, não é nenhum desses aí, eu julgo o coração. Quando o Senhor diz rasguem o coração e não as vestes, Ele está dizendo: ei, eu quero que vocês tirem as máscaras de vocês. Tirem aquilo que cobre a nudez de vocês, porque fui eu que a fiz. Descubram esta vergonha, porque eu quero ver esta vergonha, e assim restaurar esta vergonha. Como nós vemos em Oséias capítulo 2, quando ele diz que transformará o vale de Acor, que é o vale da vergonha, em porta de esperança. Mas Ele quer que nós rasgamos o nosso coração, dizendo: Deus, me perdoa, porque eu estou envergonhado, aqui está, faz o que tu quiseres comigo. Nesse texto, meus irmãos, de Joel, Deus pede para que você tire completamente as suas máscaras. Deus não quer somente os seus pedidos de perdão, que os homens podem enxergar, mas um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Deus quer que os nossos atos externos sejam somente uma expressão do nosso coração arrependido, e não somente ações vazias, não somente pedidos de perdão que fazemos hoje e amanhã retornamos ao mesmo erro. O texto segue no versículo 14 e nos dá mais um elemento. Ele diz:
Talvez ele volte atrás. Arrependa-se ao passar. Deixe uma bênção, ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Na minha visão, este é o versículo-chave desse texto. Chave não porque ele é o que vai ajudar você a entender melhor, mas é aquele que mais expressa aquilo que Deus está pedindo do povo. Esse texto fala sobre humildade. Quando retornamos ao Senhor depois de nosso pecado, devemos retornar com humildade. No versículo 12, ele pede o retorno com jejum, com lamento e pranto. No versículo 13, ele pede uma entrega total, uma exposição total, rasguem o coração e não as vestes. Mas no interessante do versículo 14, é que ele diz assim, olha, talvez, em algumas traduções pode estar, quem sabe, ele volte atrás. Não há certeza, meus irmãos. Não há certeza, não há manipulação aqui. Não há um passo a passo, os 7 pulinhos que eu tenho que fazer para Deus me abençoar. Não existe isso. Existe um coração arrependido, envergonhado diante de Deus e pedindo, Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Mas se Deus ainda assim trouxer a colheita do seu pecado sobre você, Ele está certo de fazer. E o coração arrependido sabe disso e não espera que Deus o tire. Ele pede, ele suplica, mas não toma isso como garantido, como se fosse uma manipulação do Senhor. É a humildade de saber que o Senhor não é um boneco, não é um personagem de um videogame que você aperta 2 botões e Ele faz aquilo que você manda. É de suplicar ao Senhor a sua misericórdia, sabendo que Ele é perdoador e que Ele pode nos perdoar, mas ainda assim pode trazer também a colheita do nosso pecado. E se o fizer, devemos aceitar com humildade. Quem sabe, meus irmãos, talvez, quem sabe, essa é a humildade. Há um comentarista chamado David Prior, um americano, e ele diz no seu comentário de Joel o seguinte, deste texto: quem sabe, reflete portanto um coração contrito e quebrantado. O coração que vem de tal, a oração, que vem de tal coração, por mais convencida que esteja do caráter imutável de Deus, nunca pode ser excessivamente confiante em relação a qualquer pedido específico. Mesmo o arrependimento de um coração contrito não pode garantir uma resposta positiva de Deus. Ainda dependemos inteiramente da sua graça. Um dos equilíbrios da oração cristã é combinar fé com humildade. Um dos equilíbrios da oração cristã é combinar fé com humildade. Todas as vezes que eu vejo pessoas dizendo, pastores pregando e dizendo, irmão, você tem que declarar a sua bênção, eu olho e eu não vejo Bíblia ali, eu não vejo a palavra de Deus ali, porque o que a palavra de Deus nos ensina é que devemos chegar com humildade diante do Pai, diante do Rei. Devemos chegar como Esther e suplicar que o Senhor estenda seu cetro sobre nós, mas sabendo que se Ele não estender, Ele estará certo. Sabendo que se Ele não nos der a paga pelo nosso pecado, Ele será justo. E sabendo que se Ele der a paga pelo nosso pecado, Ele também será justo. A nossa oração diante de Deus deve combinar fé com humildade. E depois, nós chegamos a um componente, que é o componente da sinceridade. Para as 2 últimas instruções de como retornar a Deus, nós precisamos voltar a Oséias capítulo 14, desta vez. Oséias 14, versículo 2. A palavra do Senhor diz: preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e recebe o que é agradável, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Reparem nas palavras que são usadas aqui. Preparem o que vão dizer. Guarde tudo isso. O que vão dizer, falar. Peçam-lhe com a palavra, com a boca. Perdoa todos os nossos pecados e recebe o que é agradável, para que ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Daquilo que falamos e louvamos ao Senhor com nossos lábios. Perceba o contraste. Em Oséias capítulo 6, versículo 6,
O Senhor diz: eu quero misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Eu quero misericórdias, eu quero conhecimento de Deus, ao contrário dos sacrifícios e dos holocaustos. E Deus faz assim porque Ele está diante de um povo que está tentando manipulá-lo para não receber a paga pelo seu pecado. E logo Ele deixa claro que aquelas palavras que são ditas no começo do capítulo 6, vinde, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou e vai nos sarar. Estas palavras não funcionarão com Ele se não vierem de um coração arrependido. Da mesma forma, aqueles sacrifícios não funcionarão se não vierem de um coração arrependido. O interessante é que quando chegamos ao capítulo 14 de Oséias, que é o último capítulo, é o capítulo onde é descrita o momento da restauração do Senhor. Quando nós lemos Oséias capítulo 14, 2, que nós lemos aqui, nós vemos o completo oposto daquilo que é feito em Oséias 6. Lá em Oséias 6, nem palavras nem sacrifícios são suficientes. Mas aqui em Oséias capítulo 14, 2, apenas as palavras do povo bastam. Porque vem de um coração que se arrependeu de verdade diante do Senhor. E portanto somente as palavras deste coração são suficientes. Meus irmãos, Deus não deseja nem as nossas ações e nem as nossas palavras. Ele deseja o nosso coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Às vezes as suas ações não serão suficientes, às vezes as suas palavras não serão suficientes, e não serão sempre por um único motivo: o seu coração não se converteu novamente ao Senhor, você não retornou completamente a Ele. O seu coração é quem guia, é dele que procede as saídas da vida, como a palavra do Senhor nos diz. Para aquele que retorna ao Senhor com o seu coração quebrantado e contrito, simplesmente dizer: Pai, me perdoa, será suficiente. A principal prova disso, meus irmãos, é aquele ladrão ao lado do nosso Senhor na cruz. Um homem cruel, um bandido que viveu uma vida má, pecando contra Deus e contra os homens, contra todo mundo. Nos últimos instantes da sua vida, ele declara sua culpa, ele retorna para Deus, ele diz que merece aquela condenação, reconhece que Jesus é inocente, santo e perfeito, e reconhece que Ele é Senhor. E ele faz um único pedido. Ele diz: Senhor, se puderes, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Aquele homem não fez absolutamente nada para merecer a graça e a salvação do Senhor. A única coisa que ele fez foi abrir e rasgar o seu coração diante de Deus e dizer: eu sou pecador, eu mereço a morte, mas se, Senhor, tu puderes, lembra de mim quando eu estiver no teu reino. E com este coração contrito, a resposta é: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Com esse coração contrito, quebrado diante do Senhor, todos os pecados são apagados, todos eles. A salvação desse ladrão, meus irmãos, não nos ensina que nós podemos viver dissolutamente do jeito que queremos, e então no fim da nossa vida dizer que nós nos arrependemos e assim seremos salvos. Não, essa salvação nos ensina que tudo depende completamente da graça de Deus, tudo depende completamente de Deus exercer a sua graça. Assim como Paulo nos fala em Romanos capítulo 11, ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A sua graça não é manipulada por nós. Aquele ladrão recebe a graça de Deus, mesmo não tendo feito nada para merecer aquela graça. Ele apenas se arrependeu e se entregou diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sou digno, mas se tu puder, lembra de mim quando estiver no teu reino. Palavras, apenas palavras, mas não somente palavras. Palavras que foram guiadas por um coração quebrantado e contrito. Diz o salmista, ele não rejeita estas palavras, guiadas por um coração quebrantado e contrito. Devemos voltar a Ele, confiando somente nele,
O versículo 3 de Oséias 14 que lemos, diz: a Assíria não nos pode salvar, não montaremos em cavalos de guerra, nunca mais chamaremos nossos deuses aquilo que as nossas mãos fizeram, porque em ti o órfão encontra compaixão. O Senhor é o único que pode salvar, é o único que pode nos livrar dos nossos pecados, cuidar e sustentar o seu povo. Mas o ser humano tem uma capacidade tremenda de deixar de confiar em Deus para confiar no próprio ser humano, seja em outros ou em si mesmo, seja buscando auxílios em outras pessoas ou no seu próprio coração, seja na própria obra, na obra das próprias mãos. O que Deus espera de um povo aqui arrependido é que nós reconheçamos finalmente que nada pode fazer aquilo que Ele faz por nós. O interessante aqui, meus irmãos, é que nós adoramos repetir estas palavras, dizer: Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu não posso fazer nada sem Ti. Mas quando os nossos filhos adoecem, nós não cremos que Ele pode curar. Quando nós vemos alguém que precisa das nossas ajudas, ou nós mesmos precisamos, nós não cremos no único que pode nos tirar dali. Buscamos de todas as formas, lutamos com todas as formas, como se nós fôssemos os nossos próprios médicos. E meus irmãos, que fique claro, eu não estou convidando você aqui a uma confiança irresponsável, que diz assim: Deus vai me curar, então não vou fazer nada. Não é isso. É você ter o seu coração entendendo que Deus irá agir através do socorro que você está buscando, que Deus irá agir através dos remédios, que Deus irá agir através dos médicos. Mas por vezes nós estamos confiando em nós mesmos, mesmo que as nossas ações externas mostrem que nós estamos buscando ajuda, mas aqui dentro nós estamos confiando em nós e não que Deus pode nos curar. Nós adoramos repetir: Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu não posso fazer nada sem Ti. Mas quando a conta de luz atrasa, todo mundo treme. Quando a conta de luz atrasa, você olha e busca pelo seu próprio esforço, e não confia que o Senhor pode te sustentar, como se o seu sustento viesse do seu trabalho. E não vem, pastor, não vem. Ele vem através de Deus, que lhe deu o seu trabalho para sustentar, e Ele pode tirar amanhã. Quando nós nos vemos distantes do Senhor, em vez de voltar a Ele, nós voltamos a nós. O povo de Israel, aqui no versículo 3 do capítulo 14, diz: nós não confiaremos mais na Assíria, nós não confiaremos mais na obra das nossas mãos, nós não confiaremos mais em nós mesmos, nós confiaremos somente em Ti, e tão somente em Ti, e retornaremos completamente a Ele. Meus irmãos, o último convite que eu faço, quando o Senhor nos quebra agora, é buscar um relacionamento real e sincero e apaixonado por Deus. Eu quero que você esteja atento nisto agora. Uma vez que nós entendemos como retornar, como nos arrepender, como nos converter novamente, nós vamos voltar aqui a Oséias capítulo 6, mas olhar agora para o versículo 3, que diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá a nós como chuvas do inverno, como chuvas de primavera que regam a terra. Nós vimos os versículos 1 e 2. O povo sabe quem Deus é, mas ainda assim, no versículo 3 ele diz: conheçamos e esforcemo-nos por conhecer o Senhor. Parece contraditório, mas não é. No versículo 2, nós vemos um povo que sabe quem Deus é. Preste atenção na palavra: sabe quem Deus é. Ou seja, há conhecimento intelectual ali. Eu sei quem é. Sabe quando alguém pergunta para você: você conhece o fulano? Conheço de vista. Sabe isso? É mais ou menos essa situação. Eu sei quem é. O povo sabia. Ele tinha os estatutos escritos, podia ler a Torá,
e saber quem Deus é através da revelação da Torá e dos seus profetas. Mas a palavra que é usada aqui é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E esta palavra conhecer no Antigo Testamento inteiro, ela é usada para um conhecimento relacional. Relacionamento. Então, quando o povo diz conheçamos e esforcemos-nos por conhecer o Senhor, ele está dizendo: vamos ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Vamos ser a sua esposa de fato fiel desta vez. Não vamos mais voltar aos nossos amantes. Vamos adorá-lo somente a Ele. Não vamos mais traí-lo. Vamos nos relacionar com Ele. Mas existe um outro texto em Oséias que é ainda mais poderoso do que este. Oséias capítulo 2, versículos 14 a 16 diz: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com ternura. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido e não mais me chamará meu Senhor. Nesse texto, meus irmãos, Deus atrai a sua amada para o deserto, para lhe reconquistar. Quando você pensa em deserto, você pensa em quê? Quais são as primeiras imagens que vêm na sua cabeça? Você pensa em provação, tribulação. Você pensa em disciplina. Você pensa em destruição. Você pensa em aridez. Você pensa em nada praticamente, é só areia. A mensagem que a palavra deserto tem na nossa cabeça é uma mensagem terrível. E aí você olha e diz: ele está me atraindo ao deserto? Espera, como assim? Meus irmãos, quando o povo de Israel escuta a palavra deserto, ele não pensa em disciplina, ele não pensa em aridez, ele não pensa em nada disso. O povo de Israel tem uma memória do deserto, uma lembrança, e esta lembrança é a lembrança da libertação do Egito. Quando o povo de Israel recebe aquela mensagem, ele ouve: o Senhor está me levando de volta para lá para o começo. Ele está me levando de volta numa recordação do começo do nosso amor, ou numa metáfora mais livre, se vocês me permitem, o Senhor está me levando de volta para a nossa lua de mel. No momento onde nós tínhamos nos casado, logo no começo de tudo, Deus, como marido apaixonado por uma esposa infiel, diz: vamos voltar para a nossa lua de mel, vamos viajar novamente. Para minha esposa, vamos para Mosqueiro de novo, onde a gente passou a nossa lua de mel. É isso que o Senhor está fazendo. Vamos lembrar do início do nosso amor. Quando tudo isso começou, vamos voltar ao primeiro amor. Dessa forma, o Senhor traz a lembrança do primeiro amor, da provação do deserto, e também faz num lugar que é completamente árido, isolado. Ou seja, na lua de mel, só tem você e a sua esposa, ou você e o seu marido, mais ninguém. É só vocês dois, para que haja intimidade, para que haja proximidade. Diante desse cenário, que é montado para a reconquista, Deus espera uma resposta, e essa resposta está no versículo 15. O versículo diz: ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. A NVI, que é a que eu costumo usar aqui, traduz como responderá, como nos dias da sua infância. A Revista Atualizada traduz como ela será obsequiosa, como nos dias da sua mocidade. Essa palavra obsequiosa, ela traz a ideia de gentileza. Ela será gentil comigo. Então, nesse sentido, Deus espera uma resposta gentil, de amor. Mas existe uma tradução que eu acho que chega mais perto da mensagem que este texto quer passar. E essa é a Revista e Corrigida. Ela traduz da seguinte maneira: e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, no dia em que subiu da terra do Egito. Alguém consegue lembrar de que cântico que nós estamos lembrando? Êxodo capítulo 15 relata o cântico de Miriam, o cântico da libertação, o cântico que vem logo em seguida da travessia do Mar Vermelho, onde o Senhor destrói o povo que escravizou Israel por 400 anos. Ali, quando eu reconquistar você,
Eu desejo, eu espero que você cante e louve a mim. Eu espero que você louve e cante a mim. Você sabe o que dizia o cântico de Miriam? Eu não vou ler ele inteiro aqui porque ele é muito grande. Mas ele fala sobre louvar o poder de Deus, a sua glória e a sua majestade. Ele louva a superioridade de Deus sobre os outros deuses. Falando diretamente com os amantes aqui. Ele louva o amor leal de Deus que resgata o seu povo da opressão. E louva as promessas de Deus, louva o seu reinado e o seu governo eternos. Leia Êxodo capítulo 15, depois quando você chegar em casa. A resposta que Deus espera de você no meio do deserto é louvor. Quando Ele destruir, quando Ele te quebrar, quando Ele te disciplinar, Ele espera que você o louve. Ele espera que você fale como Jó. Eu nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a resposta, meus irmãos. É a única resposta possível no meio do deserto. É um cântico de louvor a Deus. Porque mesmo diante das nossas reiteradas traições, Ele ainda nos ama. Ele ainda nos busca de volta. Por último, neste texto, o versículo 16 diz: naquele dia declara o Senhor, você me chamará meu marido e não mais meu Senhor. Que esquisito, não é? Como assim Deus não quer que me chame mais de meu Senhor? Então, a palavra Baal significa simplesmente Senhor. A palavra Baal hebraica significa simplesmente Senhor. E assim, por vezes, quando Israel se dirige a Deus, ela chama Ele de meu Baal, meu Senhor. Mas, no entanto, quando o povo chega a Canaã, ele percebe que o maior Deus do panteão de deuses cananeu é Baal. E ali, como uma mulher infiel que é Israel, ela se deita com Baal. Ela transforma Baal em seu amante, o adorando e esquecendo de quem era o verdadeiro Baal, quem era o verdadeiro Senhor. O versículo 16 que nós lemos é uma declaração de destruição da idolatria de Israel. Você não vai me chamar mais de meu Baal, você vai me chamar de meu marido. Eu sou seu marido. Quando diz, você não me chamará mais meu Senhor, Yahvé está dizendo àquele povo, eu não quero mais que você me compare com outros deuses. Eu não quero mais que você me iguale a outros deuses. Eu não quero mais ser somente o seu Senhor, que eu mando e você obedece por obrigação. Não, eu quero um relacionamento íntimo com você. Quando ele diz, eu quero que você me chame de meu marido, Yahvé mostra como ele queria ser visto para aquele povo, como um marido amoroso e diligente, que buscou a sua esposa todas as vezes que ela o traiu, assim como eu e assim como você fazemos. E Ele nos busca de volta todas as vezes que buscamos outros amantes, que o traímos, que pecamos contra Ele, que nos distanciamos dEle. Nesse sentido, meus irmãos, a outra resposta e última que o Senhor espera de todos nós é que você abandone todos os nossos ídolos. E se tem algo que eu posso confirmar a você, é que o nosso maior ídolo sempre vai ser nós mesmos. Sempre. O Evangelho, meus irmãos, é um monte de gente que desistiu de si mesmo para olhar somente para Deus. Se você está aqui é porque você não quer mais você mesmo. Você quer somente a Deus. Hoje, nós concluímos esta série. Nós concluímos com um chamado a um arrependimento, uma convocação para nós reconhecermos a nossa culpa diante do Senhor, buscar a sua face. Nós ouvimos um grito que nos chama a nos arrepender, a retornar com sinceridade e confiando completamente no Senhor. Hoje, meus irmãos, nós fazemos aqui um chamado de Pedro, no seu sermão em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 38, que diz, portanto, que todo Israel fique certo de que este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, que faremos? Esta foi a nossa pergunta lá no começo.
Lembre? O que eu faço? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Arrependam-se. Arrependam-se. Que faremos? Esta é a pergunta, e a resposta é: arrependam-se. Arrependam-se de toda vez que você traiu ao Senhor Jesus, de todas as vezes que nós nos distanciamos dEle, de todas as vezes que nós recebemos os seus juízos, porque Ele nos ama demais para nos ver destruindo a nós mesmos, e Ele prefere Ele mesmo nos destruir, para depois nos reconstruir. Arrependam-se, convertam-se, retornem para Ele. Talvez você ouça tudo isto que eu falei, toda esta série, e diga: nossa, mas que palavra mais dura, que palavra difícil. Meus irmãos, eu invoco aqui novamente o apóstolo Pedro. Alguns chegam para o Senhor e dizem: mestre, que palavras duras, que palavras difíceis, quem poderá suportá-las? Jesus vira para os seus discípulos e diz: as palavras são realmente duras. E vocês vão também? Pedro olha para o Senhor e diz: mestre, para onde nós iremos? Para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Que as palavras duras da vida eterna nos ajudem a encontrar o arrependimento, a contrição e a entrega total, sabendo que mesmo diante do juízo, Ele nos ama e quer nos ver retornar a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Dá os anúncios, depois eu pego. Oferta, os anúncios, culto e estudo. Amém. Nós vamos ministrar na casa do Senhor, tirar nossos dízimos, nossas ofertas, para a manutenção da casa do nosso Deus. Vocês sabem, né, que nós estamos aí necessitados, digamos,